Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para o nosso devocional de hoje, falaremos sobre Gênesis, no capítulo 28. Meus irmãos, não farei toda a leitura, mas os irmãos leiam em casa e que o Senhor nos encha sempre do conhecimento da palavra. Meus amados, aqui neste capítulo, Jacó está no meio de uma viagem e Jacó então deita para repousar. E na noite abre-se uma visão. Ele enxerga uma escada que toca o céu e a terra. Os anjos do Senhor que sobem e descem. E na parte de cima está o nosso Senhor Deus. O Senhor se apresenta a Jacó e fala assim com ele. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, a promessa então que o Senhor Deus faz ao pai Abraão, o Senhor faz a mesma a Isaque e faz a Jacó. Os três patriarcas recebem a mesma promessa de Deus. Mas irmãos, notemos que o Senhor fala, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 3, no verso 16 da carta aos Gálatas assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Meus amados, a promessa então para Abraão, Isaque e Jacó é que a terra em que eles estavam peregrinando, Canaã, seria a terra da sua geração, da sua família, do seu povo, mas também que da descendência deles nasceria um que seria abençoado através dele toda a humanidade. E segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, a promessa cumpre em Cristo, o nosso Senhor. Mas, irmãos, notemos que nem Abraão, nem Isaque e nem Jacó estavam vivos para ver a promessa se cumprir. Quando nosso Senhor nasce, já estavam todos mortos há muito tempo. Mas não é porque eles não viram que a promessa não iria se cumprir. O Senhor Deus é aquele que promete e é aquele que cumpre. E o nosso Senhor Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou, meus amados, ao terceiro dia. Subiu ao céu, mas nos fez uma promessa que em breve retornará. Meus amados, muitos cristãos já pregaram isso, já pregaram que Cristo voltará, mas morreram sem alcançar esta promessa, sem ver Cristo voltando nos ares, da mesma forma que Abraão, Isaque e Jacó morreram sem ver o Cristo nascer. Mas não é porque não viram que não acontecerá. O nosso Senhor há de voltar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 35 em diante, diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Meus amados, por mais que muitos hoje possam não acreditar que o nosso Senhor há de voltar, por falar que muitos já pregaram isso, mas todos eles deitaram ao pó da terra sem ver esta promessa. Devemos guardar firme a nossa confiança, a esperança que o Senhor Jesus há de retornar, e em breve, meus irmãos. Aqueles que já estiverem dormindo no Senhor, estes ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e então encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Este é o ensino do apóstolo Paulo. A palavra também diz, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, no verso 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, que o Senhor possa nos ajudar, que o Espírito Santo de Deus possa nos preencher e que possamos viver a nossa vida perseverando, esperando, confiando que esta promessa nós alcançaremos e veremos o nosso Senhor nos ares e junto dele reinaremos para sempre. Que Deus abençoe a todos.